Veja só o que disse o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e atual ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, em audiência na Câmara dos Deputados nesta terça, quando o assunto era o indiciamento da PF contra deputados por falas feitas no exercício das suas funções na tribuna da Câmara. Acompanhe aqui comigo, a começar pela resposta de Lewandowski quando questionado para provar aquilo que estava afirmando. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, não é, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos então ao ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou afirmando como ministro... Meus amigos, se a pessoa não tem como apresentar prova do que está afirmando, ou ao menos apontar o caminho para chegar até essa prova, é porque se trata de uma mentira. Simples assim. Sabia que a legislação brasileira permite tudo que o ministro Alexandre de Moraes tem feito ultimamente? Permite que ele censure quem ele quiser, permite que ele prenda quem ele quiser, permite que ele seja vítima, julgador, investigador, tudo no mesmo processo. Está brincando comigo, né? Cadê a lei que diz isso? Mostra aqui pra mim. Pesquise, se vire para encontrar uma prova. Eu tô afirmando, então é a verdade. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. E agora eu vou provar que, de fato, Lewandowski mentiu nessa audiência. Primeiro sobre algo muito simples, a tradução da palavra em latim que dá origem ao termo parlamento. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. A tradução de parlare não é conversar civilizadamente. Não, é simplesmente falar. Só isso. Inclusive, se parlare significasse mesmo conversar civilizadamente, nem faria sentido a existência de imunidade parlamentar para os parlamentares por suas falas. Enfim, o ponto mais grave é o que vem agora. Eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isto dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. A razão para Lewandowski ter se recusado a falar qual era a jurisprudência que ele estava citando naquele momento é muito simples. Ela não existe. A posição de Lewandowski enquanto ministro da Suprema Corte, por sinal, era justamente o contrário disso. Eu fiz questão de separar aqui a matéria do site do próprio STF, para que não haja margem para o argumento de que houve manipulação sobre o fato. 18 de outubro de 2021. Ministro Lewandowski rejeita a queixa-crime de Luciano Hang contra Paulo Pimenta por supostas ofensas. O relator verificou que a conduta atribuída ao deputado está coberta pela imunidade parlamentar. O caso em questão era sobre ofensas proferidas pelo petista Paulo Pimenta, que hoje é o ministro-chefe da SECOM no governo Lula, mas que em 2019, quando o fato ocorreu, era deputado federal, ao empresário Luciano Hang. Pimenta publicou no dia 1º de junho de 2019 um vídeo em seu perfil no Twitter acusando Hang de fazer parte de uma suposta elite corrupta do Brasil e ainda dizendo que ele cometia uma série de crimes fiscais. Repare que a fala não foi feita na Câmara dos Deputados. No entanto, Ricardo Lewandowski, ainda como ministro do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não havia justa causa para a propositura de ação penal, pois a conduta apontada é abrangida pela imunidade parlamentar. Lewandowski afirmou que, embora as declarações sejam contundentes e até mesmo com acidez acentuada, Paulo Pimenta atuou dentro da imunidade material prevista no artigo 53 da Constituição Federal e que não se justifica que ele responda a uma ação penal justamente pelo exercício de sua liberdade de manifestação. Muito bem. Voltamos agora ao assunto que estava sendo discutido no dia de ontem. Tratava-se das acusações feitas pelo deputado Marcel Van Hatten na tribuna da Câmara dos Deputados durante sessão e em pleno exercício de sua função de deputado, contra a conduta do delegado da Polícia Federal responsável pela prisão ilegal de Felipe Martins. Para esse caso, Lewandowski acha que não há proteção da imunidade parlamentar. Como se não bastasse a hipocrisia de um julgamento de 2 pesos e 2 medidas, ele ainda mentiu na tentativa de reforçar o seu argumento. A pergunta que fica é: Moraes incluirá Lewandowski no inquérito das fake news?
Ele será investigado por sua declaração mentirosa? Ou essa será simplesmente mais uma prova de que a justiça brasileira se tornou apenas um nome dado a mais uma instituição absolutamente política? Bom, pelo menos o deputado Marcel Van Hatten teve a chance de dizer a verdade na cara de Lewandowski e ainda desafiou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a prendê-lo. Eu faço questão de reproduzir essas cenas nesse vídeo. Foi esse o motivo da minha indignação, porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Shor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo, merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele, não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada. Estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Aliás, toda essa Polícia Federal que hoje está sob comando do Andrei, que é hoje seu subordinado, antes estava do ministro Flávio Dino, que foi quem abriu o inquérito contra mim. Eu quero saber, senhor presidente, senhor ministro, se esse caso do delegado Shor está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna. Só quero lembrar que eu não fui preso e o presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Por favor, eu não posso admitir que um deputado chame o chefe da Polícia Federal de prevaricador. Repilo veementemente, quero que conste em ata que nós não vamos admitir esse tipo Será constado em ata. Outra coisa que eu também não poderia deixar de mostrar nesse vídeo é a fala absurda do ministro Gilmar Mendes sobre Curitiba. Durante a cerimônia em que recebeu o título de cidadão honorário de Brasília na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na última segunda, ele disse isso aqui. Naquele dia, naquela época, eu conheci Pontes de Miranda. Não é a Curitiba que ficou mal afamada, deputado, por conta desses episódios de Moura, Aranhol e companhia, não é? Era a Curitiba que abria senhas para um outro Brasil que nós trilhamos e que foi extremamente importante. Senhor ministro, apesar de não ser curitibano, eu sou paranaense, mas o que eu vou falar agora não tem a ver com a minha origem, e sim com o fato de que eu sou um cidadão brasileiro. Curitiba só ficou mal falada entre os corruptos desse país, entre os bandidos. Para o cidadão honesto brasileiro, o tribunal localizado nessa cidade se tornou referência. Por outro lado, o senhor, ministro Gilmar Mendes, tem uma fama cada vez pior na boca dos cidadãos brasileiros, dos honestos, é claro. As inúmeras decisões tomadas pelo senhor no Supremo Tribunal Federal, como a recente anulação das condenações de José Dirceu, mostram que o senhor, apesar da imparcialidade exigida para o seu cargo, escolheu um lado, e esse lado definitivamente é o oposto do nosso. A você que assistiu a esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.